Se é para mim, podes ir trocar a t-shirt à vontade, não? Sabes porquê? Porque se o facto de trocar a t-shirt traz outro incómodo que é, depois tenho que, será que ficou bem? Está Ok, ótimo, está pronto. perfeito, bora lá, malta, é assim Provavelmente mesmo. ninguém vai reparar, ou quase ninguém vai reparar. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Como podem ver, eu vou já dizer, eu estou com a mesma t-shirt do último convidado, porque isto foi gravado no mesmo dia. Gravámos com o João Moura de manhã e estamos agora a gravar com o novo convidado que vou-vos apresentar agora, portanto, isso é só coisas sem importância. Bora lá então. Hoje temos aqui uma convidada, ok? Uma convidada que nos vai despertar, ok? Porque vai ser interessante, porque vamos falar até mesmo de algo que para mim então é particularmente complicado na minha vida, que é o sono. Portanto, temos aqui connosco a Alexandra Parrado. A Alexandra é uma coach do sono, podemos dizer assim, não é? E eu estou muito curioso para saber como é que se chega a coach do sono, porque para mim foi algo inédito, e de que forma é que nos pode ajudar a mim e a outras pessoas que possam estar a ver aqui. Portanto, muito obrigado por ter vindo. Como é que isto começou? Obrigada, e em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Ora, como é que eu cheguei até aqui? Bom, em primeiro lugar, eu sofri de insónias durante a maior parte da minha vida. E portanto isto acabou por acontecer um pouco por acaso. A vida acabou por me trazer até esta missão de ajudar os outros com um problema que eu própria sofri durante tanto tempo. Então, eu comecei a sofrer de insónias quando era muito nova, aí pelos meus 12 anos. Na altura eu era muito nova sequer para perceber o que é que estava a acontecer, o que é que se estava a passar, e penso que ali um misto de insegurança e de imaturidade, porque eu era muito, muito novinha, levou-me a entender que aquilo não era um problema, aquilo que estava a passar, o deitar-me, não conseguir adormecer, passar horas para adormecer, era algo que fazia parte de mim, era uma característica minha. E o tempo foi-se passando até chegar a uma altura em que já estava a ser muito difícil viver com esta dificuldade em dormir, e eu comecei a procurar ajuda, mas as portas onde eu batia não me davam respostas. Eu cheguei a ouvir, muitos anos depois, já bastante avançada nas minhas insónias, eu cheguei a ouvir de um médico do sono que não havia nada a fazer a não ser tomar medicação para dormir e ter uma boa higiene do sono, que era aquilo que eu já fazia e que naturalmente não estava a resultar. Então eu comecei, a certa altura, tomei medicação, foi a única solução que me apresentaram. Com que idade? Nesta altura eu já estava nos meus 30 anos, já tinha cerca de 20 anos de insónia. Já estava absolutamente desesperada e receitaram-me comprimidos para dormir. E enfim, na altura funcionou muito bem. Durante um tempo, foi maravilhoso. Eu tomava o comprimido à meia-noite e sabia que ia dormir direitinho até às 8 da manhã, mas foi sol de pouca dura. Passado um tempo o corpo acabou por se habituar e eu voltei a ter insónias. E aliás, nessa altura entrei assim no período mais negro da insónia. Eu chegava a fazer cocktails de comprimidos e já nada funcionava, e estava com uma grande privação de sono, ao mesmo tempo a sentir os efeitos da medicação. Então foi mesmo... Tu, antes de tomares a medicação, tu dormias quantas horas em média por noite? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque normalmente quem tem insónia nem sabe muito bem quantas horas é que dorme. E isso não é assim tão relevante, na verdade não é nada relevante, porque... Interessa a qualidade e não a quantidade. Exatamente. Aquilo que realmente importa é como é que nós nos sentimos durante o dia. Se nos sentimos mal, exaustos, se não estamos a funcionar bem, então não estamos a dormir o suficiente, não é? E quando temos uma insónia, enfim, há uma dificuldade para iniciar o sono, ou manter o sono, ou então despertamos demasiado cedo, fica difícil nós percebermos realmente quantas horas é que nós dormimos ao todo. Podemos ter uma estimativa. E claro, como dizias, há períodos melhores e outros piores, não é? Portanto, vai havendo aqui uma oscilação, não é? Portanto, não te sei dizer quantas horas é que eu dormia, mas no geral dormia menos do que aquilo que precisava. Porque andavas muitas vezes exausta durante o dia. Acordava com vontade que o dia passasse depressa para voltar a tentar dormir outra vez. Tinha muitas vezes este pensamento, que é um pensamento muito frequente para quem tem insónia, que é despertar de manhã e dizer: eu só quero que este dia acabe rápido. Eu tenho muitas insónias, ok? Lido relativamente bem com elas.
no sentido em que o meu pensamento é sempre o mesmo, que é ok, tiveste insónias, pá, o acordar para mim é muito certo, eu acordo sempre à mesma hora, portanto, e acordo cedo, e o meu pensamento é sempre ok, é levar este dia até ao fim, logo à noite vais ter sono um bocadinho mais cedo, se calhar já dá para dormir, o que não acontece quando estou neste período de insónias, porque depois vai chegar a noite e eu não vou voltar a conseguir dormir em condições outra vez, e acontece-me ainda mais no verão. Eu durmo muito bem no inverno e durmo muito mal no verão, por causa do calor, por causa de melgas, por causa do que seja, e tenho um sono muito leve. Portanto, eu compreendo, entre aspas, a situação da dificuldade em dormir e perguntava a média das horas, mas percebo perfeitamente que não é a média das horas que conta, mas sim a qualidade com que se descansa, as horas que se descansa. Se realmente se tem um sono profundo, se é um sono reparador, se não é. Sim, exatamente. Ou seja, um dos critérios para se considerar que uma insónia é uma insónia, que uma pessoa tem uma insónia, é haver realmente o dia ser afetado, o funcionamento diurno ser afetado, não é? Porque se a pessoa tiver a percepção que dorme pouco, não dorme o suficiente, mas durante o dia está ótima, então muito provavelmente não se trata de uma insónia. A minha experiência, o que me diz é que durante alguns dias, os primeiros dias até é confortável, só que depois, ao fim de 4 ou 5 dias a dormir este pouco, é como eu realmente tenho energia para enfrentar o dia, mas nos primeiros dias. Depois sinto que começo a ficar cada vez mais fatigado e é aí que realmente as insónias começam a tornar-se incomodativas e um bocado psicóticas, que é, dorme, chaval, fecha os olhos, dorme, toda a gente está a dormir a esta hora, dorme. Exato, que não ajuda nada, não é? Nada. Porque, pelo contrário, porque o sono é um processo natural, nós não precisamos de fazer nada, na verdade, para dormir, não é? O sono vem até nós naturalmente, é um processo involuntário. Quando nós nos tornamos muito conscientes deste processo, não é? E como dizias ainda agora, tentamos forçar o sono e então é mesmo um tiro no pé. Estamos a afastá-lo ainda mais. Disseste algumas coisas aqui interessantes e o ter-se um sono leve. Temos de cuidar realmente do ambiente em que nós dormimos, não é? Portanto, temos que eliminar tudo aquilo que possa ser um perturbador do sono. E dizias agora também que piora no verão, então a temperatura é um fator determinante no sono. A temperatura do corpo precisa de baixar ligeiramente para nós adormecermos e depois volta a subir ligeiramente para nós despertarmos. Ora, se nós estamos num ambiente quente, isso vai dificultar o adormecimento ou manter-nos a dormir, não é? Portanto, é fundamental refrescarmos o quarto. O nosso nível de homeostase do sono está todo desregulado, ele não sabe. Exatamente. Se é para dormir, se é para acordar, o que é que se passa aqui? A temperatura está desregulada. Sim, não conseguimos adormecer a manter o sono. Portanto, é fundamental o quarto ser fresco, tanto no verão como no inverno. Não é? No inverno não aquecer demasiado o quarto, se é que precisa de ser aquecido, e no verão manter o quarto fresco, não é? Portanto, os stores, as portadas fechadas durante o dia para não entrar calor, e depois, antes de dormir, abrir as janelas. E deixar as melgas entrarem à vontade. Não, e aí usar... Há muitas coisas... Não, as melgas não vão ajudar-te, certamente. Mas, enfim, podemos pôr um protetor, não é? Uma rede, que é como eu faço, por exemplo, eu tenho uma rede na janela do meu quarto para não entrar a bicharada. Então, mas estás a ver como, ou seja, no fundo não conseguimos perceber como é que está o sono, porque ele está a ser perturbado por uma série de outros fatores, não é? Portanto, é fundamental eliminarmos esses fatores. Em relação aos rastreadores do sono, de que falavas, é preciso também aí ter algumas reservas em relação a isso. Estão a ficar cada vez melhores e provavelmente num futuro próximo já estarão muito... E estão cada vez mais próximos da polissonografia, não é? Que é o exame por excelência do sono, em que conseguimos verdadeiramente perceber quais são os vários estádios do sono, porque nós passamos ao longo da noite e as devidas percentagens, estes rastreadores do sono dão-nos uma ideia, não é? Mas é muito importante também não nos fiarmos completamente nessa informação. É difícil serem 100% precisos ao nível Sim. Até porque muitas vezes a maior parte dos rastreadores acabam por fazer a análise do sono em função do movimento, não é? E não se consegue perceber a partir dessa informação quais são realmente as fases do sono. Se a pessoa é mais agitada ou menos agitada. Pronto, portanto é uma aproximação. Então, podem ser muito úteis, depende de como é que nós estamos a utilizá-los, mas é muito importante nós não nos agarrarmos totalmente a essa informação, não é? A melhor bitola é nós percebermos como é que nós nos sentimos durante o dia, não é? Como falávamos ainda há pouco. Não, e assim, eu tenho uma coisa, um hábito que é, quando vêm essas insónias,
pá, de X em X tempo eu agarro no telefone para ver que horas são. Pronto, esse é o 3 da manhã. Exatamente. Já, Exatamente. pelo amor de Deus. Pá, é fácil perceber se eu realmente dormi muitas horas ou não. A última vez que eu vi a hora, face à hora que eu vou acordar, já consigo perceber. Mas lá está, a forma como depois eu consigo ter energia para fazer o meu dia, aí é o verdadeiro denominador de como é que foi o meu sono. Exatamente. Ver as horas é outro um problema. No pé, sim, porque começamos a fazer matemática, não é? E a matemática não ajuda. Já só tenho 3 horas só para dormir. Só tenho 3 horas para dormir, não é? Se nós não virmos as horas, enfim, ainda podemos conseguir ainda relaxar e adormecer. Agora, se virmos as horas e começamos a fazer contas, enfim, estamos realmente a boicotar-nos. E também dizias outra coisa importante, não é? Que é esta preocupação, não é? Portanto, eu não estou a dormir, já estou com um cansaço acumulado, não é? Então começa-se a adensar esta preocupação em relação ao sono. E preocupar-nos com o sono é realmente um problema, é um fator perpetuador da insónia, não é? Porque quanto mais vigilância nós colocamos no sono, mais nós o afastamos, não é? Porque o sono é como se fosse assim uma personagem muito discreta, que não gosta que lhe dê atenção, muito tímida. E que aparece muito tímida e que aparece quando nós menos esperamos. Aliás, os bons dormidores, não é? Se nós perguntarmos a um bom dormidor o que é que faz para dormir, nada. Não faz absolutamente nada, nem está a pensar no sono, não é? As pessoas com insónia, com dificuldade em dormir, pensam muito no sono. Acabam por, inclusivamente, pensar na sua vida, não é? No seu dia-a-dia, em função do sono. Tudo é pensado em função do sono, muitas vezes. A mim irrita-me solenemente quem consegue dormir rapidamente. Irrita-me. Mas olha que adormecer demasiado rápido também não é bom sinal. Adormecer muito rápido pode ser sinal de privação de sono, não é? Pode querer dizer que a pessoa não está a dormir a descansar o suficiente. E, inclusivamente, por exemplo, eu vejo casos de pessoas que adormecem muito facilmente em qualquer lado, isso pode ser sinal de que há ali algum distúrbio do sono, nomeadamente a apneia do sono, não é? Então, adormecermos muito facilmente, muito rapidamente, adormecermos em qualquer lado, não é bom sinal, não devemos aspirar eu por acaso conheço pessoas que não adormecem assim, mas que realmente quando vão dormir, pá, aquilo é... Dormem, pois é. Olha, então vá, até amanhã. Passado um bocado já se ouve a respiração completamente profunda, assim. Como é que é possível? Ainda estou aqui, a minha cabeça não para e tu estás-me a fazer isto. Eu consigo perceber essa irritação. Aliás, uma coisa muito engraçada que eu tenho reparado com os meus clientes é que normalmente ao lado de alguém que tem dificuldade em dormir, que tem insónia, há alguém que dorme muito bem. Parece que é mesmo de propósito, exato. Não é? Parece que os casais juntam-se assim. A verdade é que um sono regulado é uma casa arrumada, entre aspas, porque é uma pessoa que vai acordar com uma boa energia, que vai ter energia suficiente para fazer o seu dia, que se calhar vai se alimentar bem, possivelmente os seus órgãos fizeram todo o trabalho necessário durante aquele descanso, ou seja, há aqui quase um jogo de dominó, há quase umas peças de dominó que estão ligadas e o sono é aquela que em momento algum pode tombar, porque senão vai tudo abaixo. Exatamente. O sono é o grande pilar que sustenta a nossa saúde física, mental e emocional. Hoje em dia fala-se muito de alimentação saudável, não é? Prática de atividade física, ainda não se fala o suficiente sobre sono, mas na verdade o sono é o pilar que sustenta tudo o resto. E como dizias, o sono é responsável por absolutamente tudo aquilo que acontece no nosso organismo. Não há nenhuma função no corpo, nenhum processo do nosso corpo que não seja positivamente afetado pelo sono, não é? Por dormirmos, e negativamente afetado se nós não dormirmos o suficiente, não é? Portanto, é durante o sono que nós nos regeneramos, não é? Que os tecidos são reparados. E o nosso cérebro, essencialmente, não é? O nosso cérebro, todas as funções cognitivas, não é? Aprendizagem, consolidação de memória, tudo aquilo que são funções cognitivas. E depois também a nossa regulação emocional, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, mas se não dormimos o suficiente, fica muito difícil nós vermos o copo meio cheio. Nós temos uma visão mais negativa do mundo se estamos privados de sono. Muitas vezes eu vejo pessoas à minha volta dizerem, por vezes, que acham que qualquer coisa não está bem, que estão deprimidas, que estão em baixo, e depois vamos ver e não estão a dormir o suficiente. Não vai funcionar, dormir é mesmo fundamental para realmente nós termos uma boa regulação emocional, até mesmo a ansiedade, stress e ansiedade. Nós muito mais facilmente ficamos desregulados. O nosso sistema nervoso fica desregulado, sentimos mais ansiedade se não dormimos o suficiente. E além disso também, o sono tem um papel fundamental para nós termos um pensamento criativo, para nós termos soluções para os problemas. É fundamental nós dormirmos o suficiente para
podermos realmente ter uma visão mais criativa e produtiva da nossa realidade. O sono é quase como o arrumar da casa ao fim do dia. Ou seja, nós durante o dia desarrumamos a casa toda, ou seja, o cérebro e o corpo todo são obrigados a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só o simples facto de termos que sobreviver, não é? De respirar, de processar os alimentos, o stress envolvido em tudo aquilo que nós fazemos. E depois à noite é o chamado sono reparador, não é? Que é quase vamos agora arrumar a casa toda, que é para amanhã as coisas continuarem a seguir o seu rumo natural. Exatamente. Tanto que existem até, acho que em quadros clínicos, terapias do sono, não é? Que a pessoa, por quadros mais depressivos ou o que seja, fazer uma terapia do sono é fundamental para que a pessoa possa recuperar, entre aspas, um pouco do controle sobre si mesmo, por andar muito em burnout ou o que seja. Em relação à insónia, aquilo que é a primeira linha, aquela que é a primeira linha de tratamento da insónia, é a chamada terapia cognitivo-comportamental para a insónia, que é a base do meu trabalho. Está considerada há décadas como a primeira linha de tratamento, portanto não é farmacológica. Quando nós temos uma insónia, as estratégias a utilizar de primeira linha são comportamentais, em primeiro lugar, e cognitivas, não é? Portanto, a medicação é usada temporariamente, se a pessoa não consegue dormir durante alguns dias, aconteceu qualquer coisa, é natural que, enfim, há acontecimentos na vida que... É um SOS, quase. Um SOS, não é? Há acontecimentos na vida que perturbam o nosso sono, a morte de alguém, um divórcio, um momento mais estressante no trabalho, na vida pessoal, o nascimento de um filho, enfim, o que for, e o sono, qualquer pessoa, o melhor dormidor, pode realmente ter o seu sono perturbado. E a medicação é um SOS, algo para ser usado durante 15 dias, um mês no máximo. É para isso que a medicação está desenhada. Agora, num quadro crónico, e a partir de 3 meses já se considera que a insónia é crónica, realmente aquilo que é mais eficaz são as estratégias comportamentais, não é? Portanto, a medicação a longo prazo não vai funcionar e, inclusivamente, tem riscos para a saúde associados e que já são cada vez mais... A pessoa se habituar àquele tipo de dosagem e ser obrigada a ter que sobrecarregar o corpo com ainda mais... Sim, e não é só isso. Sim, deixam de ser eficazes a certa altura. Eu própria passei por essa experiência, mas também têm riscos para a saúde, não é? Portanto, os estudos demonstram cada vez mais, não é? Há até, em última instância, um risco de mortalidade associado à toma de hipnóticos. Problemas cognitivos. Eu, por exemplo, vejo em consulta muitos dos meus clientes queixarem-se de problemas de memória porque tomam benzodiazepinas há 10 anos ou mais, não é? Isto, na verdade, é um problema de saúde pública e é um problema grave porque há ainda muito desconhecimento por parte de muitos profissionais de saúde, naturalmente não têm conhecimento e, aliás, o próprio curso de medicina ainda não tem muita informação sobre o sono e então, por desconhecimento, os profissionais continuam a receitar medicação para dormir como a única solução para uma insónia crónica, não é? Eu tenho um caso em específico de uma pessoa, diria até família, que ela tem problemas de depressão, diria que já crónico, e uma coisa que eu sempre referi para esse problema é o sono. Porque sim, a pessoa, a partir do momento que não consegue dormir, para já passa a ser que altera o seu sono, não é? Em vez de dormir durante a noite, passa a dormir durante o dia. Isso já é um problema, até ao nível celular. Eu acho que assim, a própria ciência diz que as células são para descansar durante a noite e durante o dia têm que absorver vitamina D do sol e tudo mais. Portanto, já há aqui alguma coisa que ajuda a perceber que o sono deve ser feito durante a noite. E depois, o facto de não dormir durante a noite aumenta o stress, aumenta se calhar a libertação de cortisona e cortisol e essas coisas todas, aumenta o apetite por gulas, não é? De repente o chocolate passa a ser uma tentação e precisa de se comer aquilo até para se acalmar. E tudo isto é uma coisa muito descompensatória, não é? Na vida da pessoa. Depois acorda novamente tarde, acorda chateada porque está a acordar novamente tarde, porque não conseguiu dormir bem durante a noite, porque comeu porcarias durante a noite, ou seja, fiz a dieta durante o dia, às horas que estive acordado, chegou à noite, estraguei tudo.
porque não conseguia dormir. Sim. E depois entra ali no círculo vicioso. E a depressão aí não diminui, pelo contrário, aumenta ainda mais. Sim, sim. A depressão e a insónia têm uma relação bidirecional. Portanto, uma pessoa com depressão pode desenvolver insónia e uma pessoa com insónia pode desenvolver depressão. E quando se verificam as duas situações em conjunto, é fundamental tratar a insónia em primeiro lugar, porque melhorando o sono vamos estar aqui a criar terreno para que a depressão também melhore. Naturalmente, enfim, em muitos casos pode ser necessário fazer um trabalho psicoterapêutico, mas tratar só da depressão, fazer um trabalho psicoterapêutico não tratando a insónia, os estudos são muito claros em relação a isto. Vai ser muito difícil... Sim, porque o cérebro da pessoa não está preparado para assimilar nenhum processo comportamental. Por exemplo, vais largar o telefone a partir de X horas, ou vais praticar isto ou aquilo, vais meditar. Se a pessoa não consegue tratar primeiro o grande influenciador do seu humor e da sua forma de estar no dia-a-dia, que é o sono, não vai conseguir fazer mais nada. Olhemos para as crianças, não é? Uma criança, quando está com sono, o que é que faz? Birra. Como é que se consegue lidar com uma criança com birra? Metendo-a a dormir. Porque não há nada que se possa dizer ou fazer àquela criança que está com sono e que está com uma birra do sono. Não há nenhuma tentativa de mudança de comportamento que vá resultar se aquela criança não dormir primeiro. Exatamente. Quando ela acordar, aplica qualquer técnica porque ela vai assimilar bastante bem. Agora, com sono não vai conseguir fazer nada. Certíssimo, é isso. O sono é fundamental para a nossa relação emocional e as pessoas muitas vezes esquecem-se disso, não é? E portanto, só nós dormirmos melhor já vai ser muito mais fácil vermos o copo meio cheio. Quem é que chega a si e como é que chegam a si? Olha, todo tipo de pessoas. Normalmente estados mais graves, pessoas que estejam numa fase assim mesmo... Todo tipo, enfim, desde pessoas que sofrem de insónia há décadas, até pessoas que começaram a sofrer de insónia há 3, 4, 6 meses, portanto, todo o tipo. E as estratégias funcionam em ambas as situações, tanto numa insónia recente como numa insónia mais antiga, como a minha, não é? Eu também sofri de insónias durante mais de 20 anos. É muito comum mulheres na menopausa, pré-menopausa, menopausa, começarem a sofrer de insónias. É um sintoma muito frequentemente decorrente da menopausa. Era isso que eu ia perguntar, se há dados estatísticos aqui que possamos analisar. Por exemplo, antigamente havia mais, ou seja, as pessoas mais velhas têm tendência a ter mais insónias. As pessoas mais novas hoje, fruto de alterações como, por exemplo, as redes sociais, que a pessoa acaba por estar muito mais tempo ali preso, os excessos de dopamina constante podem influenciar de alguma forma a que a pessoa não consiga descansar corretamente. Há aqui alguns dados estatísticos que possamos olhar? Olha, há na verdade um modelo desenvolvido em relação à insónia, porque é que a insónia surge, não é? Porque é que ela se mantém, que é o modelo dos 3 Ps. E este modelo sugere que algumas pessoas têm uma predisposição para desenvolver insónia. Não quer dizer que venham a desenvolver, mas têm essa predisposição por fatores genéticos, traços de personalidade. Normalmente são pessoas com tendência para se preocupar mais, com tendência para a ruminação, alguma tendência para catastrofizar, por vezes também pessoas com uma tendência mais perfeccionista, com uma necessidade grande de controlo. E essas pessoas têm uma tendência, estás a rir, provavelmente identificas com essas características. Sim. Eu também, não é por acaso que eu sofri de insónias durante mais de 20 anos. E então, estas pessoas têm uma predisposição. Depois a seguir vêm portanto, estes são os fatores predisponentes. Depois vêm os fatores perpetuadores, o que eu falava há bocado. Portanto, acontecer alguma situação na vida que desencadeia esta dificuldade em dormir. Às vezes pode ser algo muito óbvio, uma situação mais desafiante emocionalmente, às vezes até pode ser uma conjugação de vários fatores, pode ser algo também biológico, não é? Nomeadamente a menopausa, o nascimento de um filho, um momento mais desafiante emocionalmente. E aí a pessoa começa a ter dificuldade em dormir, mas quem já tem estes fatores predisponentes vai ter uma forma de lidar com esta dificuldade em dormir que depois vai acabar por perpetuar a insónia, que são os chamados fatores perpetuadores. Ou seja, nós como não sabemos nada sobre sono, não é? Não nos ensinam na escola, não sabemos o que fazer e o que não fazer quando temos dificuldade em dormir, acabamos por alimentar a insónia sem percebermos. Como falávamos há pouco, não é? O ficarmos preocupados com o não dormir já de si é um fator perpetuador, não é? Porque estamos a colocar muita vigilância no sono. Depois, um fator muito frequente é nós passarmos muito tempo na cama.
Não conseguimos dormir, passamos muito tempo na cama a tentar dormir, se calhar até nos vamos deitar mais cedo ou estendemos o sono pela manhã. Isto é um comportamento que vai afetar o equilíbrio homeostático do sono, portanto o mecanismo natural do sono. E aquilo que nós fazemos para tratar uma insónia é exatamente isto. Eu por mim horas, de olhos fechados, como se estivesse a dormir. Qualquer pessoa que me visse dizia assim, este gajo está a dormir profundamente, mas não estou. Estou plenamente acordado e consciente do que é que se passa à minha volta. Mas estou ali naquela tentativa de, bom, posso não estar a dormir, mas pelo menos tenho que estar a descansar, pelo menos para quando tiver que me levantar, descansei, repousei o corpo, entre aspas. Mas é uma sensação, é um conflito enorme. Sim. Estar ali aquelas horas todas, que já podia ter dormido realmente descansado e não estou a dormir. Eu adoro dormir, no sentido de dormir aquelas horas e dormir bem e poder desligar a ficha e acordar e dizer, ligou a ficha novamente, é uma satisfação enorme. Sim, dormir bem é maravilhoso. E é muito raro conseguir dormir bem, portanto eu acho que é... Muitas vezes as pessoas que trabalham comigo ficam surpreendidas do quão fácil muitas vezes é este processo, porque é muito mais fácil do que se imagina. Não, enfim, por vezes há casos e casos e não há duas insónias iguais, cada insónia é única e a abordagem é sempre personalizada. E as pessoas ficam surpreendidas com a facilidade com que a insónia se resolve. Se eu soubesse já tinha feito isto há mais tempo. Exatamente, é uma coisa que eu ouço muitas vezes nas minhas sessões, se eu soubesse teria vindo há mais tempo. E há alguma técnica assim... quase como obrigatória. Por exemplo, eu diria que a técnica obrigatória é não mexer no telefone 30 minutos antes de se querer ir para a cama, por exemplo. Olha, mais ou menos. Mexer no telefone 30 minutos antes de ir para a cama até pode ajudar a dormir. E agora não estavas à espera que eu dissesse isto. A minha ideia é não estimular mais o cérebro imediatamente antes de se ir para a cama. Sim, claro que nós beneficiamos de fazer atividades relaxantes antes de dormir, não é? Nós precisamos de preparar o sono também, não é? Passarmos o dia acelerados, claro. E depois de repente agora depois esperar aterrar na cama, enfim, fica muito difícil pôr o pé no travão. Claro. Então, precisamos também de fazer aqui uma transição da vigília para o sono, não é? E claro que beneficiamos de fazer atividades relaxantes antes de dormir. Agora, a tecnologia também pode fazer parte dessas atividades relaxantes, não é? Depende de como é que nós estamos a utilizar. A evidência científica mais recente diz-nos que o problema das tecnologias não é a luz azul dos ecrãs. Pronto, isto é um mito dos tempos modernos. A luz azul dos ecrãs, ou a luz dos ecrãs, não tem intensidade suficiente. Isto já está realmente não tinha sequer essa ideia. Tinha a ideia que a luz azul influenciava, mas era no desgaste da visão em si. Mas não era propriamente esse que iria afetar o sono, mas sim o conteúdo que se vê. Era sim, essa mais a minha ideia. Mas a evidência científica também demonstra que não é necessariamente o conteúdo. Claro que há aqui uma coisa muito importante, é que cada pessoa é diferente. Sim. Não é? Há quem veja um filme de terror e tenha sono a seguir para dormir. Há quem veja um filme de terror e consiga dormir perfeitamente, ou que esteja a jogar um jogo de vídeo e a seguir adormeça. Portanto, nós somos todos diferentes. Qual é que é aqui o principal problema da tecnologia? Em primeiro lugar, nós adiarmos a hora de deitar por causa da tecnologia, não é? Porque estamos a ver mais um episódio daquela série, ou de repente estamos ali a fazer um scroll nas redes sociais e ficamos distraídos e vamos adiar a hora de dormir. Portanto, este é um dos problemas da tecnologia, não é? E depois também, por exemplo, se temos o telemóvel no quarto, não nos lembramos de colocar em modo avião e de repente recebemos mensagens ou notificações no telefone e aquilo vai perturbar o nosso sono, por exemplo, não é? Portanto, há aqui uma relação bidirecional entre sono e tecnologia. Agora, é importante também nós relaxarmos um pouco em relação à tecnologia, porque pode ajudar-nos a dormir, não é? Se ver televisão antes de dormir nos relaxa e ajuda a adormecer, está ótimo. Ouvir um podcast, o que for, não é? Portanto, eu tive uma cliente que me dizia que relaxava ver vídeos no TikTok antes de dormir. Quer dizer, quem sou eu para dizer que ela não poderia ver vídeos no TikTok? Isso. Portanto, se ajuda, é o que nós queremos. E eu ouço... muitas pessoas em consulta muito preocupadas com a utilização da tecnologia, inclusivamente pessoas que me dizem: eu vejo televisão antes de dormir, ajuda-me a adormecer, mas eu sei que não devia. Então há aqui um problema, não é? Então, se ajuda a adormecer, é isso que nós queremos, não é? Desde que a pessoa não desenvolva uma dependência, não é? Isso aí é muito importante, que é, de repente eu só posso dormir se tiver uma televisão, não é? Eu tenho um bocadinho isso. Pronto, e aí claro que se eu não tiver, eu vou dormir na mesma. Atenção. Mas eu preciso nem que seja da voz, ou seja, do áudio,
Pá, viro-me ao contrário, não estou a olhar para a televisão, mas está ali aquele audiozinho baixinho, também não pode estar muito alto, mas baixinho. Sim. Mas isso já é aí uma dependênciazinha, não é? É preciso ter cuidado. Uma coisa é nós utilizarmos as tecnologias ou o que for, não é? Para adormecer, outra coisa é nós não conseguirmos, nós absolutamente temos que ter esses elementos para dormir. Consigo, mas é aí que eu digo que a minha dependência não é propriamente uma dependência, é um hábito, é uma rotina que eu criei. Se eu tiver que desligar aquilo, não me vai trazer transtorno nenhum. Agora, se calhar vai-me deixar mais na minha cabeça e isso pode-me afetar um bocado mais. Porquê? Porque aí eu vou pensar mais nas minhas coisas. Já estou a pensar no dia a seguir, no que é que eu vou fazer, se fiz as coisas bem. Se eu não tiver a televisão, eu concentro-me muito mais no que vai na cabeça. E isso às vezes afeta um bocadinho mais, sabes? Sim. E a televisão, eu foco-me no áudio. Muitas vezes está a dar coisas que eu já conheço de trás para frente, para trás. Séries, eu vejo séries repetidas porque às vezes é mesmo só... Porque sim, é aquela companhia. E estou a ouvir, estou a visualizar na minha cabeça mesmo, não estando a olhar, porque já vi aquilo antes e estou a visualizar a cena. E é uma forma também de não me focar tanto na minha cabeça, porque às vezes a minha cabeça é que é mais ruidosa, sabes? Exatamente. Isso que estás a dizer é muito importante. Ter qualquer coisa que nos distraia é bom, é positivo, não é? Inclusive podemos estar aqui a criar este condicionamento positivo de, ok, eu estou a fazer isto e a seguir é sinal de sono. Agora, também importa aprender a lidar com esses pensamentos ou a aprender a silenciar a mente na altura de dormir, não é? Isso é algo que também se trabalha, lidando com as preocupações durante o dia, não é? Tendo um lugar e um espaço para lidar com as preocupações e aprendendo também a relaxar a mente, a acalmar. Isso é algo que também nos importa trabalhar. Já me aconteceu N vezes de acordar passado 15, 20 minutos, achar que são 6:30 da manhã e passou para aí meia hora, é meia-noite e tal. E eu digo assim, caramba. Mas acordo com a mesma sensação de como se tivesse dormido das 11 até às 6. Ok? É aquela coisa em que tu já começas a vir ao de ti, sabes? Estás com os olhos fechados, ainda estás meio que a dormir, mas já começas a ter consciência das coisas. Já começas a acordar de dentro para fora. E depois quando realmente vais ver as horas, é 1 da manhã, eu não dormi nada ainda. Esse aí é que me deixa aflito. Porquê? Porque parece que eu já descansei. O meu corpo está-me a dizer que eu já tenho energia como se fossem 6 da manhã. E o que é que fazem nessas alturas? Tenho que voltar a dormir. Tenho que forçar, tenho que continuar a fechar os olhos e tenho que tentar encaixar novamente e apanhar o comboio que perdi. Okay. Às vezes resulta, outras vezes não resulta, vou eventualmente acabo por me levantar da cama, ter que, sei lá, comer qualquer coisa ou assim, que é quase aquele consolo para me voltar a deitar. Eu percebo que não, comer durante a noite é uma péssima ideia, não sim, é... Todo o processo que é feito a comer é ao contrário do descansar e do dormir. Sim, e não é só isso, nós não estamos preparados para... O nosso metabolismo não está preparado para digerir durante a noite, não é uma boa altura para nós nos alimentarmos. E também não queremos criar aqui um condicionamento do cérebro começar a despertar... Porque é a altura de ir comer, não é? Exato. Mas então o que descreves é um caso típico de insónia. Nós despertarmos durante a noite, enfim, pouco tempo depois de adormecermos, isso pode ser sinal de um sistema nervoso, uma resposta de stress muito ativada, não é? Quando se calhar é um bocadinho mais estressado por algum motivo, já nos regula um bocadinho mais, já não consigo adormecer àquela hora, mas há uma coisa que eu tento manter sempre fiel, que é o acordar. O acordar é àquela hora, ponto final, parágrafo, der para onde der, acordas a estas horas. A não ser que eu esteja doente ou que eu perceba que alguma coisa não vai correr bem, portanto não vale a pena forçar. Agora, se eu realmente tenho um bocado... Para já, é uma coisa que já não acontece, é acordar com sono. Okay. Normalmente já acordo 40 minutos antes da hora que eu quero acordar. Ou seja, se o relógio vai tocar às 7, eu aí às 6h20 já começa o meu corpo a dar de si, já tenho que olhar para o relógio, calma, dá mais um bocadinho, rapaz, também não é preciso isso tudo, vá. E tento lhe forçar, se der, deu, se não der, também diga, para, não dá, posso já desligar o alarme, levanta-te, vai já fazendo as tuas coisas que não vale a pena. Portanto, é interessante, porque se calhar há uns anos atrás, não, eu tenho que dormir porque tenho que dormir horas, ou seja, eu precisava dormir era horas, não. O corpo quer acordar, está bom, bora lá. Se eu conseguisse tirar uma soneca à tarde, fantástico, aqueles 15 minutos a japonês para mim é a coisa mais linda que existe, é microsono, é micro... Sim, ou power nap. Power nap, exatamente, micronap e power nap e tudo mais. Sim. É exatamente isso, é um boost de energia espetacular e eu acredito que haja pessoas que se calhar não sentem isto e que não conseguem, eu tenho pessoas que me dizem a mim que se tirarem uma soneca à tarde ficam destruídas. Okay? Que é a pior coisa que podem fazer. Depende da cesta. Pois, lá está.
Eu lembro-me perfeitamente que havia pessoas que diziam que eu prefiro fazer uma direta que dormir 1 hora. Não, eu prefiro dormir 1 hora. Eu prefiro dormir 1 hora. Agora, Claro. há pessoas que lidam melhor em não dormir absolutamente nada e seguir baile. Lá está, cada corpo é um corpo, cada insónia é uma insónia. Não é? Sim, bom, mas fazer uma direta não é nada recomendável. Enfim, imagino que seja, enfim, em situações em que vamos apanhar um avião ou algo assim, temos de despertar mais cedo, se conseguirmos, mais vale dormirmos alguma coisa, não é? Mais vale dormirmos do que não dormirmos nada. Agora, em relação às cestas, essa cesta que tu dormes, essa cesta de 15 minutos, é a cesta perfeita. E aquilo que os estudos demonstram é que basta uma cesta de 10 minutos para aumentarmos a nossa performance cognitiva, não é? Portanto, é suficiente. E não é recomendável que seja muito mais do que isso. Portanto, uma cesta deve ser 20 minutos, 30 minutos no máximo, porque senão começamos a entrar em fases mais profundas do sono e aí é que nós nos vamos sentir destruídos, como acontece com os teus amigos, não é? Portanto, cesta é curta e não perto da hora de dormir, não é? Portanto, adormecer no sofá antes de ir para a cama não é recomendável. Mas ali uma cesta ao meio do dia, se precisarmos... Mas é possível ser profundo esses 15 minutos? Não, nos 15 minutos nós não chegamos a entrar em sono profundo. Portanto, temos ali, e é exatamente por isso que nós temos essa sensação Mas eu pergunto isso porque realmente eu sinto que foi mais profundo muitas vezes que a noite inteira que eu dormi. Sim, é como se eu desligasse mesmo, sabes? Essa sensação de género. Nem sei como é que adormeci, só sei que estou a acordar e olhei para o relógio. Passaram 15, 20 minutos. Perfeito. Mas consegui mesmo desligar o fixe. Mas esse passar pelas brasas parece insignificante, mas não, ali a meio do dia, e isto está, como dizia, comprovado, ajuda-nos a sentir-nos melhor no resto do dia e aumenta efetivamente a nossa performance cognitiva. Já sabe. Exatamente. Se fizer esta almofada, 15 minutos de Power Nap, fantástico. Desculpa. Começou-me a vir aqui uma publicidade aqui a meio. Mas estavas a dizer que essas power naps estão cada vez mais estudadas e que realmente fazem sentido. Mas é uma coisa muito inviável para a grande maioria das pessoas. Muita gente, enfim, não deve ser um recurso para se nós não estamos a dormir o suficiente consistentemente durante a noite, não é? Daí temos que resolver o problema de sono, não é? Agora, se numa vez por outra não dormimos o suficiente por alguma razão, enfim, é normal, há uma vida a acontecer, é normal que não consigamos dormir o número de horas que precisamos todas as noites e ter ali uma power nap durante o dia para nos ajudar. Já tive necessidade de ir para o carro dormir um bocadinho. Exatamente. Ou então, há pessoas que gostam de dormir a sesta. O que eu te dizia que era difícil para a grande maioria poder dormir a sesta, não é? O que eu, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de em certos trabalhos, poder agarrar a hora de almoço, meter-me no carro, estar lá um bocadinho, se dormir, se não dormir, e está tudo bem. Mas já ia com aquela intenção de, quem me dera que eu conseguia tirar aqui 15 minutinhos de sono, era perfeito. Sim. Mas a verdade é que a grande maioria não consegue ter esta liberdade, o que seria bom. Mas noutras sociedades consegue-se. Algumas empresas já têm, já contemplaram isso, já têm espaço para os funcionários dormirem o suficiente. Um complemento apenas. Exato, um complemento. Ou um recurso SOS quando precisamos, não é? Eu próprio durmo a sesta de vez em quando, a tal power nap, não é? Passar pelas brasas quando preciso. E ainda novamente em relação à estatística, não há propriamente uma diferença entre as pessoas, e isto falando um bocadinho sobre as redes sociais e sobre a forma como nós utilizamos o telefone hoje, porque eu acho que é de uma violência tremenda em comparação a 20 ou 30 anos atrás, não é? Nós não utilizávamos o telefone da forma que utilizamos hoje. Imagina, deitaste, não estás com um grande sono já, sentes mesmo que ainda tens energia, sabes? Tipo, apetece-te fazer qualquer coisa, apetece-te ver qualquer coisa, mas não te apetece ver propriamente uma série de televisão ou o que é que está a dar na televisão. Ok, deixa-me lá fazer aqui um bocado de scroll. E de repente dás por ti, não é? Num loop constante e que te é estimulante. Ou seja, que em determinado momento percebes que queres ver um bocadinho mais. Eu já dei por mim a dizer, só mais 3 rolls aqui e acabou. Claro, de repente 4. Aqui já entramos nas redes sociais, não é? Que estão exatamente desenhadas para nos agarrar e nos fazer ficar ali mais tempo do que aquilo que nós desejávamos, não é? Mas aí voltamos a este ponto de acabamos por adiar a hora de deitar porque estamos agarrados àquilo que estamos a consumir nas redes sociais ou na televisão ou no que for, não é? E em termos físicos palpáveis, como é a nossa cama, a nossa almofada e o ambiente em que nós estamos, sei lá, até mesmo a cor com que o nosso quarto está pintado ou não. Isso influencia também o sono. O ambiente é fundamental, sim. Nós precisamos de criar as condições... Um feng shui ali bem alinhado. Nem precisa de ser grande feng shui, enfim, sim. Eu sou adepta do feng shui. Eu por acaso disse, mas sem quase conhecimento nenhum. Não, é assim, não precisamos de complicar muito. O nosso ambiente para dormir deve ser seguro e confortável, em primeiro lugar, deve ser fresco, como eu dizia há pouco, deve ser sempre mais para o fresco.
desde que não tenhamos frio, claro, e deve ser silencioso e escuro. Escuro ao nível de fechar as persianas? Exatamente. Eu sim. não consigo. Pronto, então tens aí uma coisa que podes começar a alterar. Porque eu gosto muito do sol que entra logo pela manhã. Eu sou apologista que no mundo ideal nós dormiríamos quando o sol se põe e acordaríamos quando o sol se levanta. É muito difícil nós dormirmos agora dá, mas no inverno é muito difícil nós dormirmos às 6 da tarde, não é? Porque o sol no inverno, em pleno inverno... Sim, mas também os dias são mais curtos, não é? Portanto também amanhece mais tarde. Fechar as persianas para mim aí ia-me condicionar um bocadinho o meu acordar, porque parece que nunca é de dia já, se eu não olhar para o relógio, enquanto quando o sol começa a abrir já eu sei que está a começar a chegar a hora, portanto, bora lá. Se não perturbar o teu sono, se não estiveres a despertar mais cedo por causa disso, enfim, está tudo bem. Também é preciso ter atenção que durante a noite também podemos ter o nosso quarto iluminado pela luz exterior, não é? E isso pode não ser benéfico. Realmente um quarto mais escuro é o ideal. Eu noto que as pessoas notam diferença. Se não for possível fechar as portadas aos stores ou cortinas de blackout, usar uma venda para os olhos, por exemplo. Que deve ser uma coisa que nós devemos levar sempre connosco quando dormimos fora de casa. Não sabemos o que é que vamos encontrar. Pior ainda, é muito difícil às vezes conseguir mesmo dormir. Sim, fora de casa, então quem já tem dificuldade em dormir, há uma tendência, ou pode haver uma tendência para ficarmos mais vigilantes ainda, não é? Porque nós precisamos realmente nos sentir seguros para dormir. Felizmente vivemos num país muito seguro, mas se o cérebro interpretar o dormir fora de casa como um perigo, pode ser complicado. Vale a pena um duchezinho frio? Para tentar baixar a temperatura? Na verdade é um duche quente. Um banho quente é que baixa a temperatura, porque um banho quente ou morno... Um banho frio faz com que os órgãos necessitem de se aquecer e um banho quente acaba por... Sim, tem um efeito vasodilatador e vai fazer com que a temperatura se dissipe pelas extremidades. Sim. E então vai fazer com que a temperatura interna do corpo diminua, que é aquilo que nós precisamos para dormir. Parece contraintuitivo, mas... Sim, é contraintuitivo, mas faz sentido, que é... Se eu colocar água fria no corpo, automaticamente o meu corpo, que necessita de uma temperatura X, vai-se aquecer novamente, não é? Para manter aquele nível que precisa. Exatamente. Ao contrário, ele vai dizer assim, está super quente já aqui, podem baixar aí a temperatura dentro do vosso corpo, que é para isto se regular e ficar mais ameno. Exatamente. Faz sentido, sim. Mais alguma estratégia assim para um momento de desespero? Uma situação desesperante que a pessoa quer mesmo dormir, aquela pessoa que amanhã vai ter ou um exame ou vai ter uma entrevista de trabalho logo às 7h30, tem que sair de casa e de repente olha assim, são 3 da manhã, não consigo dormir, isto é surreal. Enfim, nessas situações é normal nós não dormirmos bem, não é? Portanto, ter aqui uma solução SOS fica um bocadinho mais difícil. Mais vale ter um medicamento mesmo e tentar... Mais vale assumir que, enfim, pode haver situações em que nós não dormimos bem e isso faz parte da vida, não é? E é muito importante nós também aceitarmos que pode haver noites em que nós não dormimos bem. E está tudo bem com isso, não é por uma noite que nós dormimos menos bem. Não pode ser... Exatamente. Agora, quando o problema é sistemático, aí é mesmo preciso pedir ajuda. Ter uma hora regular de acordar. Esse é um dos melhores conselhos que eu posso dar, é manter aqui uma consistência na hora de acordar. Exercício físico, que é algo que faz bem a tudo, não é? Como nós sabemos, mas o sono beneficia muito de atividade física, e isto é algo que está bastante documentado cientificamente. A atividade física é fundamental para dormirmos bem. Não antes de dormir? Olha, mais ou menos. Na verdade, a evidência científica também demonstra que fazer exercício mais perto da hora de deitar pode ajudar a dormir. Mas, mais uma vez, depende das pessoas, não é? É só para não haver desculpas depois, porque depois vou despertar. Não, podem fazer exercício à vontade. Acho que isso não causa problema. Exatamente, também... depende do exercício também, não é? Depende do exercício, mas depende da pessoa. Porque, por exemplo, quem tem um cronotipo mais matutino, não é? Pessoas mais matinais, vão ter mais predisposição para treinar de manhã ou ao meio do dia, não é? Pessoas que têm um cronotipo mais tardio vão sentir-se melhor a treinar mais tarde. Agora, em relação ao fazermos atividades na cama ou fora da cama, há aqui alguma divergência ainda dentro da comunidade dos especialistas de sono, porque os mais puristas vão dizer que não devemos fazer nada no quarto a não ser dormir e sexo, para que o nosso cérebro... Eu já estava aqui, coitado, há tanto tempo quando tu falaste nisso assim, então não se pode fazer mais nada. Tu agora falaste nisso, pronto, ok,
conseguiste-me livrar isto da cabeça. Exato. Então, porquê? Porque a ideia é que o cérebro associa a cama a um sítio para dormir. Okay? Sexo é uma exceção com que o cérebro consegue lidar, consegue perceber que é algo diferente. Mas nós queremos reforçar este condicionamento positivo de cama é igual a dormir. E se nós fizermos outras atividades na cama, se fizermos uma multiplicidade de comer coisas na cama, ou, sei lá, podemos estar aqui a confundir. No entanto, também já percebemos e enfim, estas estratégias da terapia cognitivo-comportamental para a insónia também já andam aqui há algum tempo, já há algumas décadas. As primeiras estratégias surgiram na década de 70, portanto já estão muito estudadas. E já percebemos também que podemos ser um pouco mais flexíveis, o que na verdade também é bom, porque quem sofre de insónia já tem tanta propensão para querer controlar tudo, não é? Controlar o sono. Se nós tivermos mais flexibilidade, na verdade é benéfico. Então, até podemos fazer alguma coisa na cama, por exemplo, enfim, ler antes de dormir, ou aquela atividade que nos apetecer fazer para relaxar antes de dormir, não há problema em fazê-la na cama. Enfim, por exemplo, se nós estivermos a ler, temos o candeeiro ligado, estamos sentados, não é, à partida, isso na verdade até pode depois funcionar como um gatilho para o cérebro perceber que é a altura de dormir. Desligamos o candeeiro, pousamos o livro e deitamos a cabeça na almofada, não é? Portanto, estamos aqui a dar uma pista que aquele momento é o momento para dormirmos. Portanto, podemos ter aqui alguma flexibilidade. Claro que, mais uma vez, cada caso é um caso e quando tratamos uma insónia temos que trabalhar individualmente com as características da pessoa, com as características da insónia da pessoa, aquilo que melhor funciona para ela, não é? Portanto, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti. Mas não quer dizer que seja nem positivo nem negativo. Depende Exatamente. de caso para caso. Exatamente. Ou seja, não seria uma recomendação, pessoal, pá, tirem não, a televisão agora do quarto. Exato, ou tirem a televisão no quarto, ou toda a gente a pôr televisão no quarto. Isso, pois existe, cada um tem, parece que cada especialista tem que ter uma fórmula mágica e depois a pessoa já é aqui e diz assim, é assim, a minha fórmula é muito simples, tira-se a televisão é para se ver na sala, não é para se ver no quarto, televisão fora. E nem sequer eletricidade, carregar o telefone fora do quarto, porque aquilo tem uma vibraçãozinha, tem uma frequência que afeta o sono. Se me disserem isto assim, eu praticamente acredito. Se alguém me disser a mim, olha, o facto de tu teres o teu telefone a carregar no teu quarto, a frequência que emite é o suficiente para te interromper o sono. Porque se nós prestarmos atenção, isto emite uma frequenciazinha. E às vezes são frequências que nós não captamos corretamente, mas que elas realmente podem causar impacto. Portanto, às vezes é um bocadinho a falta do conhecimento e a falta às vezes até de testar as coisas também não custa nada. Não custa nada. Se calhar agarrar, meter o telefone fora do quarto a carregar e ver, melhorou o meu sono, piorou, está igual. Se calhar muitos vai piorar. Porquê? Porque vai chegar a meia da noite e dizer assim, queria só ver as horas, Exato. queria só ver se tem uma notificação. E depois é aquela ansiedade. Se calhar vou-me buscar o telefone. Poxa, já deve estar carregado, mas já não faz mal, já não vai ter aquela frequência a funcionar. Portanto, é um bocado estranho. Como é que tu atuas? Onde é que tu atuas? Como é que tu podes ajudar pessoas que tenham insónias? Eu trabalho exclusivamente online, o que significa que eu posso trabalhar com pessoas que estejam em qualquer parte do mundo. Que é fantástico. E começo por marcar uma pequena conversa, uma sessão de avaliação gratuita para perceber qual é o problema de sono, se trata de uma insónia, se é um tipo de problema com que eu trabalho e também explicar em que consiste a minha abordagem e percebermos se realmente faz sentido trabalharmos em conjunto. E depois o processo tem uma duração variável, depende de cada caso. A média de sessões anda pelas 6 sessões, com uma cadência quinzenal, mas há pessoas que não precisam de... Caso mais grave que tiveste? Alguns meses de trabalho, pode acontecer. Às vezes é uma coisa de semanas, não é? Às vezes são 4 sessões e o problema está resolvido. Às vezes é uma questão de educação, apenas educar a pessoa a dormir melhor, não é? Com algumas técnicazinhas que se possa adotar. É tudo, passa por educação do sono, sim, explicar como é que funciona o sono, como é que funciona a insónia, porque muitas vezes as pessoas também têm expectativas erradas de como é que deve ser o sono em relação àquilo que está a acontecer. Passa por nós fazermos ajustes na rotina, no ambiente, para
dormir, não é? Perceber o que é que ali pode estar a boicotar o sono e o que é que nós podemos utilizar também para otimizar o sono. E depois aplicar as estratégias de terapia cognitivo-comportamental de uma forma personalizada. Começamos por preencher um diário do sono para ter uma noção do que é que está a acontecer. Depois eu tenho uma série de indicadores que me ajudam a tirar a radiografia da insónia. E é isto. E, portanto, enfim, pode passar também por gestão de stress e ansiedade, aprender a relaxar, que é muito importante para quem sofre de insónia, tem muita dificuldade em desligar e em relaxar. Está-me a vir uma pergunta parva e eu vou-te fazendo a mesma. Desculpa, Alexandra. Mas Força. já alguma vez tiveste um caso em que tiveste de dizer à pessoa, olha, se calhar é o seu parceiro ou a sua parceira que não a deixam dormir? Sim, acontece com muita frequência. Sério? Bom, acontece com muita frequência a insónia de estar também a ser perpetuada pelo parceiro que, por exemplo, ressona e é um problema, não é? Portanto, nós dormirmos acompanhados, na verdade, está muito romantizado, porque não nem é sempre nada funciona. fixe. Nem sempre funciona. E hoje em dia está muito na moda este termo, o divórcio do sono, não é? O sleep divorce, em Não que já tinha ouvido. começa a ser mais comum os casais decidirem dormir em camas ou quartos separados, porque realmente dormirem juntos não funciona. E isto não tem nada a ver com Mais a amor ou menos qualidade, exato, de intimidade do casal. Aliás, pelo contrário, se não estão a dormir bem, se não estão a conseguir descansar por dormir juntos, então dormir separados até vai contribuir para um relacionamento melhor, não é? Claro que nem todas as pessoas têm esta possibilidade, mas há aqui uma coisa muito importante, que é, se um elemento do casal ressona, isto é uma coisa muito frequente acontecer, essencialmente os homens, não é? Ressonarem. Eu não. Marquem uma consulta de roncopatia, porque ressonar não é normal e Nem pode é saudável. e nem é saudável, não é? Também está a prejudicar a qualidade do sono. Portanto, pode e deve ser tratado. Até pode ser uma apneia ou uma outra situação que pode ser resolvida. Existem muitas formas, consoante cada caso, de se tratar uma situação de roncopatia. Portanto, é ir a tratar. Depois, muitas vezes, também há aqui a questão da temperatura, não é? Enfim, há coisas que nós podemos fazer, ter edredões diferentes, por exemplo. Enfim, mas esta ideia de que realmente nós temos que dormir juntos está muito romantizada e, na verdade, os estudos indicam que a pessoa que dorme ao nosso lado é o perturbador de sono número 1. Ou seja, eu não disse nenhum disparate. Eu pensava que ia dizer um disparate, não. mas até nem disse nenhum disparate. Pelo contrário. E eu tenho... Porque eu tenho essa dificuldade. E é engraçado, a minha mãe às vezes queixa-se que o meu pai ressona. Eu disse, pá, vai dormir para outro quarto? Porquê é que não dormes para outro quarto? Tens outros quartos em casa? Pá, não, coitado, agora vou estar a deixá-lo dormir sozinho. Ou seja, é quase como para ele não ficar incomodado ou ele não se sentir mal por estar a dormir sozinho. Sim. Não está nada correto. É ainda um tema um pouco não está tabu. nada correto. Quer dizer, dorme uma pessoa mal para a outra dormir bem e acordar bem, não faz sentido isso. Mas eu lembro perfeitamente de uma tia minha já fazia isso há 25 anos atrás. Ela ia dormir para o outro quarto e perguntar ao tia, mas vocês estão mal? Vocês não estão bem enquanto casal? Não, ele ressona e eu quero dormir bem porque amanhã vou ter que ir trabalhar e não tenho que dormir mal porque ele ressona. Precisamente. Portanto, se ele vai ressonar, então eu vou dormir para o outro lado e está tudo bem. E eu, fantástico. Precisamente. Está muito bem feito isso. Ou seja, amigo nem empata a mim, quer dizer, tu ressonas, não há nada para fazer quanto a isso por agora. Está bem, então ressona, eu vou dormir para o outro lado. Fantástico. Bem, depois para os ouvidos muitas vezes podem solucionar o problema, mas aí sim, e eu tenho alguns clientes que dormem em quartos separados e muitas vezes também pode ser uma solução temporária. Por exemplo, se a pessoa tem insónia e está a sentir-se incomodada com o parceiro do lado, ou às vezes até pode acontecer o contrário, não é? A pessoa tem receio de incomodar o parceiro, muitas vezes nós damos esta solução como uma solução temporária até o sono estabilizar e depois aí o casal dormir. Eu tenho consciência dos momentos em que tenho insónia e tenho alguém ao meu lado, aquela pessoa está a me incomodar profundamente. É porque tudo aquilo, para já o facto de ela estar a dormir bem já me incomoda. Sim. Está errado. Se eu não estou a dormir, porque é que ela está a dormir profundamente ao ponto até de ressonar? Portanto, isto alguma coisa aqui não está certo. Segundo, é aquela pessoa que me vai tocando, que vai ocupando o meu espaço, que vai mexendo na minha roupa, que está ali. Quer dizer, já está a ser difícil para mim. No momento em que eu me sinto mais confortável, aquela pessoa abana um bocadinho o lençol, já está errado. Portanto, sim, é muito estressante uma pessoa que tem insónias dormir com alguém do lado. Verdade. Muito complicado. Bom, não tenho mais nenhuma pergunta. Alguma coisa que a Alexandra queira referir sobre esta situação do sono, sobre
sei lá, os benefícios, talvez, nós já falámos aqui, mas também já falámos dos malefícios que é o facto das pessoas não dormirem bem, mas há alguma coisa mais que a Alexandra queira? Olha, só deixar aqui o conselho que se realmente está difícil dormir, não adiar o problema, não é? Porque a insónia tem solução, ou se houver realmente aqui um outro distúrbio do sono, é fundamental procurar um especialista e, portanto, não dormir bem não é normal, e o problema não vai resolver-se por si, não se vai resolver com o tempo, não é? Portanto, é fundamental realmente procurar ajuda, não adiar o problema, porque o sono é essencial para nós funcionarmos bem durante o dia, para nos sentirmos com saúde, com energia e termos uma vida boa. E até porque a Alexandra disse há bocado, e eu concordo bastante, que é mesmo num quadro depressivo, a primeira coisa a tratar-se deveria ser o sono. Exatamente. Porque só depois é que nós conseguimos aplicar outras coisas que envolvem uma mente mais sharp, mais saudável, por assim dizer, para assimilar tudo aquilo que tem que se fazer para se melhorar de uma depressão. Portanto, nesse aspecto eu considero que realmente, se já tem alguma dificuldade em outros campos da saúde, e que vê que o sono também está a ser prejudicado, talvez resolver primeiro o sono ajuda a resolver outros problemas. Exatamente. Alexandre, olha, muito obrigado por este bocado. Obrigada. Fiquei a conhecer se calhar um bocadinho mais do que é as minhas dificuldades em dormir, portanto estas insónias que eu sinto já há muitos anos, e tentar de alguma forma melhorar um bocadinho, porque sinto que isto depois a longo prazo uma pessoa começa a ficar mais esquecida, começa a ficar com menos paciência para as coisas, mais irritadiça. É verdade. É todo um conjunto de fatores. Por isso é que eu dizia o exemplo do dominó, que é, se não se dorme bem, é aquela pecinha que depois vai afetar tudo o resto. É verdade. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Obrigada Portanto, pelo convite. não se esqueçam, vejam aqui na descrição, vai ter aqui os links para as redes sociais da Alexandra e assim poderem ver também de que forma é que podem se beneficiar a vocês próprios, melhorando o vosso sono. Vejam, subscrevam a newsletter e não se esqueçam, like, subscribe e até ao próximo episódio. Muito obrigado. Portem-se bem.